Eu sou Daniel Forjás, estou aqui mais uma vez com vocês falando sobre o incrível mundo das plantas medicinais. E hoje o assunto que a gente vai tratar não é especificamente sobre uma planta, mas é sobre um problema de saúde e um problema que afeta muitas pessoas hoje na nossa sociedade, desde crianças até adultos, que é a obesidade. O excesso de gordura no organismo, que causa a elevação do peso, da massa corporal das pessoas, é considerado obesidade. Hoje no Brasil existem mais ou menos, aproximadamente, 17 milhões de pessoas que sofrem de obesidade. E se juntar as pessoas que têm excesso de peso, ou seja, que estão acima do peso, dá mais ou menos 80 milhões de pessoas no Brasil sofrendo desse problema. A prevenção da obesidade está ligada com um conjunto de atividades que a pessoa precisa desenvolver, é um conjunto de posturas, de mudança de hábitos que são muito importantes. E a sociedade de consumo hoje leva a gente para um caminho totalmente contrário. Os nossos hábitos alimentares nos adoecem, os nossos hábitos de vida nos adoecem. A obesidade é um retrato disso. Para combater a obesidade é necessário então um conjunto de ações e posturas. Quais são essas ações e posturas? Primeiro, uma dieta hipocalórica. A gente precisa comer menos calorias para que o nosso organismo tenha a oportunidade de queimar as calorias que estão armazenadas na forma de gordura no nosso corpo. Então, se uma pessoa normal precisa de 2.500 calorias por dia, uma dieta hipocalórica vai ter mais ou menos 1.000 a 1.500 calorias, para que o nosso organismo tenha a oportunidade, então, de consumir o que está armazenado. Quem vai definir a sua dieta é o seu nutricionista. É uma pessoa que vai olhar o seu porte físico, as suas necessidades diárias, vai observar qual é a sua rotina e vai bolar uma dieta especial para você. Não adianta, muitas vezes as pessoas pegam dietas prontas na internet e querem colocar para funcionar. Mas não é o seu perfil de dieta, então precisa conhecer o seu corpo para que a dieta funcione efetivamente. Outra estratégia extremamente importante para reduzir a obesidade, o peso corporal, é consumir água. As pessoas não consomem água. As pessoas tomam suco artificial, tomam refrigerante, tomam de tudo, menos água. Se você quer perder peso, você tem que estar consumindo pelo menos de 10 a 12 copos de água por dia, no mínimo, ou mais do que isso. Isso vai auxiliar tanto o seu processo de digestão, vai auxiliar o funcionamento do seu intestino, vai fazer com que os seus órgãos internos funcionem mais perfeitamente, como por exemplo o fígado e a vesícula, que são responsáveis por quebrar as gorduras, o pâncreas, que também tem uma atividade sobre as gorduras e sobre o açúcar no sangue, tudo isso vai funcionar muito melhor. Então, consumir água é vital para um processo de emagrecimento. A terceira mudança que precisa ser feita é começar a sair do sedentarismo. Então você tem que sair da sua casa, sair da sua cama, do seu sofá, sair de frente da TV e do computador e começar a tomar a postura de fazer exercícios físicos, práticas físicas. Lógico, isso depende do seu perfil. Se você é uma pessoa que está com sobrepeso, uma boa caminhada pode resolver o seu problema. Todos os dias, meia hora de caminhada, 1 hora de caminhada, fazer esteira, fazer bicicleta, natação, hidroginástica, são atividades que você pode admitir como prática na sua vida e vai te ajudar muito. O acompanhamento de um profissional da área de educação física pode ser vital nesse caso, para evitar, por exemplo, lesões. Então, se você já tem um peso um pouco maior, se você está no estado de obesidade, cuidado com o tipo de exercício que você vai fazer para não causar lesão nas suas articulações, na sua coluna e tudo mais. É vital ter o acompanhamento de um profissional nesse caso, que vai dizer quais tipos de exercícios são ideais para você, quais são as rotinas de exercício que você deve fazer. Isso vai ser muito importante na mudança de postura, a prática de um esporte, admitir uma atividade física, sair de casa e começar a exercitar o corpo. Isso é vital para a redução, para a perda de peso também. Ainda a gente pode incluir o uso de algumas plantas medicinais, que é o meu campo de atuação. Algumas plantas medicinais que têm ação muito interessante sobre a síntese de colesterol do organismo, sobre a absorção de gorduras e sobre vários outros aspectos que envolvem a obesidade. Falando sobre o controle de gorduras, colesterol, triglicérides, gordura visceral, algumas plantas são muito eficientes nesse processo. Por exemplo, a moringa. A moringa é uma planta indiana, uma árvore indiana, cujas folhas dela são comestíveis, são um alimento riquíssimo em nutrientes e, além disso, eles reduzem as taxas de colesterol no organismo muito expressivamente, além de facilitar a excreção de gorduras pelas fezes. Então, quando você está tomando moringa, o seu intestino está também eliminando gorduras e o seu corpo, de modo geral, está reduzindo as taxas de colesterol. Algumas pessoas alcançam resultados excelentes na perda de peso somente utilizando a moringa. Isso pode ser uma dica muito interessante.
Outra planta importantíssima para o tratamento da obesidade é o dente de leão. O dente de leão é uma planta muito simples que nasce em muitos lugares. O uso do dente de leão, tanto das raízes dele quanto das folhas dele, tem uma ação de reduzir a produção de colesterol pelo nosso organismo. Mais ou menos 1/3 do colesterol do nosso corpo é produzido pelo próprio fígado. É um colesterol que é sintetizado pelo nosso corpo. E o dente de leão tem a capacidade de impedir ou de reduzir expressivamente essa síntese de colesterol pelo nosso próprio corpo. Além disso, ele reduz drasticamente triglicérides. Depois de algumas horas que você tomou o chá de dente de leão, o extrato de dente de leão, o seu índice de gordura e triglicérides vai estar reduzindo expressivamente, certo? O dente de leão tem a capacidade de evitar o acúmulo de gordura visceral. Aquela gordura, o pessoal fala gordura no fígado, mas não é só no fígado. É no fígado, no pâncreas, no baço, em volta do intestino, que forma gordura, a gordura visceral. Essa gordura é reduzida drasticamente pelo uso do dente de leão, inclusive porque ele também elimina as gorduras pelas fezes. O dente de leão ele tem a capacidade de facilitar o trabalho da insulina no seu corpo, reduzindo drasticamente também o índice glicêmico, que vai facilitar muito no caso da perda de peso, da obesidade, do controle da diabetes e tudo mais, vai facilitar muito esse tratamento. Por fim, quero falar do açafrão, a cúrcuma longa, aquela parece um gengibre, mas é amarelo, o pessoal usa tanto para aromatizar quanto para colorir alimentos, é muito utilizado na culinária, principalmente na culinária indiana. Ela é uma planta que tem inúmeras propriedades medicinais. Ela trabalha tanto o sistema respiratório, quanto o sistema imunológico, o sistema digestivo, o sistema excretor. Ela trabalha vários padrões dentro do nosso organismo e ela é muito eficiente. Ela tem uma ação excelente para controlar tanto a pressão arterial, quanto para controlar as gorduras no organismo. Então ela é um auxiliar fantástico no controle da hipertensão e no controle do colesterol e triglicérides. Você pode usar ela tanto como alimento, temperando saladas ou colocando na alimentação, quanto fazendo chá ou tintura dela também. Uma planta excelente que não pode faltar numa receita de um tratamento para obesidade. Tomando essas atitudes, com certeza a gente tem um caminho muito amplo pela frente para se livrar, para sair de um estado de sobrepeso ou de obesidade.